Você tá vivendo aquele momento de dúvida cruel? Continua ou termina? Dá mais uma chance ou pede a conta emocional e sai correndo? É um dilema afetivo universal. É, meu amor, sim. Parece que manter um relacionamento é como decidir entre consertar uma bicicleta ou vender tudo e ir a pé até o autoconhecimento, lá no alto da montanha, procurar uma luz interior. E se tem algo que confunde mais que DMs não respondidas, é a tal da esperança. Principalmente quando é esperança, aquela nossa amiguinha meio misteriosa, que a gente nunca sabe o que tá pensando, o que tá querendo de verdade, anda de mãos dadas com aquela outra amiguinha que pode ser bem falsa e que pode falar horrores da gente por trás, que é a expectativa, não é mesmo? Então hoje, minha deusa, a gente vai falar sobre quando vale a pena manter um relacionamento, porque nem toda crise é o fim. Às vezes é só uma faxina que falta, sabe? Às vezes é só tirar a sujeira, limpar tudo bonitinho, que a coisa fica bem melhor. Então senta aí, pega seu café, segura aquela nossa outra amiga complicada que é a expectativa, porque Café com a Deusa Mãe chegou com verdades que vão massagear sua consciência e puxar sua razão pela mão. Pode deixar que eu vou fazer isso com carinho, mas eu não vou ter dó. Então eu vou começar do começo. Todo relacionamento vai ter fases difíceis. Não adianta. Não existe relacionamento de Instagram a não ser no próprio Instagram, né? No Instagram a gente vê relacionamento de Instagram. Fora do Instagram, cara, não é nada daquilo, tá? Brigas, fases de estresse, momentos de afastamento emocional, tudo isso faz parte. A questão é só uma fase ou já virou um modo de vida? O filósofo Alain de Botton diz que nós não somos naturalmente bons em amar. Nós aprendemos com o tempo e com o esforço. Ou seja, segundo ele, amar de verdade não é encontrar um par perfeito. É decidir crescer ao lado de alguém sabendo que esse alguém é imperfeito. Mas calma, que isso não é desculpa para aceitar qualquer migalha, tá? Aliás, é o oposto disso, porque a gente precisa aprender a diferenciar um relacionamento imperfeito, mas que é saudável, de um relacionamento que é adoecedor, tóxico, cruel e é disfarçado de difícil. Então vamos aos sinais de que vale a pena continuar um relacionamento. O primeiro sinal é quando ainda existe respeito mútuo, mesmo nas brigas. Ele não grita, você não grita, ele não te anula, você não se anula, nem tenta anulá-lo. Então, mesmo na treta, vocês conseguem se ouvir. Nem que seja ali depois de um tempinho, né? Às vezes é necessário dar um tempinho para os ânimos se acalmarem e depois desse tempo vocês conseguem se ouvir. Segundo sinal é quando vocês ainda têm muita admiração um pelo outro. Você olha para ele e pensa, nossa, ele pode estar perdido, ele pode estar passando por uma fase ruim, ele pode não estar muito bem, mas ele é uma pessoa incrível, eu tenho muito orgulho desse homem. Ou dessa mulher, né? Seja lá qual for o seu tipo de relacionamento. E ele olha para você e pensa, nossa, eu quero fazer por ela, ela vale a pena, eu valorizo essa mulher. Então, a admiração é o que sobra quando o tesão dorme mais cedo. A admiração e o respeito são as duas colunas que sustentam um relacionamento de sucesso. Tenha isso em mente. Sexo é bom? É ótimo, mas não sustenta. Presentes, jantares, viagens, tudo isso é bom? Tudo isso é bom, mas não sustenta. Ser paparicado o dia inteiro, receber milhares de mensagens, atenção, etc. é bom? Bom, não sei, tem gente que gosta, mas também não sustenta. Então, lembre-se sempre, admiração e respeito são as duas principais coisas. E aí eu já te dou mais uma dica. Se você está passando por uma fase que não tem muito o que admirar em você, vai lá, procura motivos para essa pessoa fazer isso, sabe? E leva isso para a vida, que admiração e respeito são as duas colunas principais de sustentação de qualquer tipo de relação, seja ela familiar, de amizades, nos teus estudos, toda e qualquer relação que você tiver
tem que ter como bases principais admiração e respeito. E se for um relacionamento, uma relação que você é obrigada a ter, por exemplo, dentro de um escritório e tal, e falta admiração, ainda assim o respeito, ele precisa ainda ser sustentável, entende? Não permaneça nunca num lugar em que você não é respeitada, ou que você sente que não pode mais respeitar, porque ninguém merece a falta de respeito. E se você sente que alguém é tão ruim, cruel, que é digno sim da sua falta de respeito, porque isso pode acontecer, mesmo assim não gaste o teu respeito à falta dele com essa pessoa. Simplesmente ignore essa pessoa. Jamais ignore qualquer tipo de crime dessa pessoa, é óbvio, né? Mas a pessoa em si não deixa ela ter nenhum poder sobre você. A terceira coisa é se vocês têm um projeto em comum. Então não importa se é criar um filho, se é abrir uma cafeteria com, sei lá, pão de queijo vegano, né? Se existe uma direção conjunta, então esse relacionamento ainda faz sentido. Esse relacionamento tem um propósito, tem um porquê. A quarta coisa é quando existe um diálogo real, sabe? Você consegue dizer o que você pensa, você consegue dizer o que você sente, você consegue dizer quais são seus sonhos, suas metas, você consegue dizer o que você quer dizer sem ter medo de dizer, e a outra pessoa também, né? E mesmo que ele não acerte de primeira, ele tenta. Então, comunicação é um idioma que se aprende a dois. Vocês precisam aprender a se ouvir, e mesmo que não concorde, ter empatia, ter acolhimento. A quinta coisa é quando vocês conseguem rir juntos, porque, gente, o humor é o termômetro da saúde emocional de um casal. Tem coisa mais gostosa do que humor, do que achar graça da vida e mesmo dos problemas. Então, se vocês ainda riem das mesmas coisas, olha, ainda há uma alma compartilhada aí entre vocês. Estudos sobre relacionamentos de longo prazo, como os da pesquisadora Terry Bush, mostram que as pessoas que enfrentam as dificuldades com comunicação clara e empatia têm 70% mais chance de se manterem juntas e com satisfação. Então, olha como que é importante que vocês enfrentem essas dificuldades de se comunicar, né? Tentem se comunicar da melhor maneira. Você sabe o que isso quer dizer? Que manter um relacionamento saudável não é sobre suportar o outro, aguentar o outro apesar de... É sobre crescer com o outro, é sobre entender o outro e também querer ser entendido, também querer ser acolhido. E quando há abertura para a mudança, responsabilidade afetiva dos dois lados e um compromisso real com a melhora, então sim, com toda certeza vale a pena tentar. Mas e como saber se você está insistindo por amor ou por medo de perder? Então você mesma pode se fazer umas perguntas que vão te responder isso. Primeira pergunta: eu me sinto viva nesse relacionamento ou apenas segura? Eu consigo imaginar crescimento aqui ou só repetição? Eu tenho preguiça de recomeçar e por isso eu me mantenho aqui? Eu tenho vontade de experimentar e viver outras coisas, mas permaneço aqui porque estou acomodada? Ele ou ela me ouve ou será que só me tolera? A dor que eu sinto é por estarmos nos ajustando ou por eu estar me anulando, por eu estar deixando de ser quem eu sou? As pessoas à sua volta te alertam para alguma coisa? De repente você está se afastando de família, amigos, se anulando? Ou você consegue inserir essa pessoa em contextos que são importantes para você? Se as respostas apontarem para uma dor construtiva, aquela que machuca, mas te move para o alto, te faz crescer, te faz melhor,
pode ser que a relação mereça sim um novo capítulo. Mas se for uma dor de abandono, de uma rejeição disfarçada, ele é mesmo assim, aí ele faz o que pode, apesar dele nunca fazer nada que é importante para mim, ele faz o que pode. Então talvez você esteja se vestindo de terapeuta para não admitir que está sozinha dentro de uma história 2. Não adianta você ficar sozinha dentro de um casal, entende? E aqui uma frase da Lia Luft, para você tatuar no seu coração. É preciso coragem para ser feliz num relacionamento, mas é preciso ainda mais coragem para sair de um onde já não se é. Coragem, minha deusa, não é romper, é saber o que você deve manter. E aí vão alguns exemplos práticos para saber se vale a pena continuar. Planejem um projeto em conjunto, vê se ele topa, se ele se anima, se envolve. E se isso acontecer, saiba que ainda há parceria. Agora, se ele some emocionalmente, cuidado. Revisitem o início. Olhem fotos, conversem sobre tudo aquilo que vocês gostavam quando vocês se conheceram, o que encantou um no outro, sabe? E se isso reacender algo, pode ser que haja uma possibilidade de reconexão. Se você sente que está vendo fotos de duas pessoas que já morreram, talvez só a lembrança ainda esteja viva. Façam terapia de casal ou terapia individual. Não é só para quem está em crise terminal. É para quem quer afinar os instrumentos antes do show, para não ter chance de desafinar. E é importante que se faça isso quando as coisas ainda estão boas, quando as coisas ainda não viraram, porque manter um relacionamento exige muita energia. Mas não pode ser uma usina de força emocional só de um lado. Se você está sempre carregando, justificando, implorando, tentando animar alguém que só te drena, então você está mantendo um cadáver relacional na sua vida. Agora, se você está com alguém que também luta, se você também erra, mas volta, se ambos querem construir e sabem pedir perdão com vontade, com verdade, aí sim vale a pena. Amar não é nunca brigar, é brigar e saber voltar com mais sabedoria, virar a página sem rasgar um livro. Não é nunca ter conflitos ou fugir de conflitos. É encarar os conflitos com maturidade, com vontade de resolvê-los. Não fingir que eles não existem. Você não é fraca por tentar manter um amor. Você é madura, é consciente, desde que saiba a hora de insistir e a hora de escolher. E você sabe, no fundo a gente sempre sabe. A gente sente no corpo, no olhar, no silêncio, aquela energia esquisita que fica entre os dois. E eu só tô aqui para te lembrar que você merece paz, com ou sem a pessoa que você tá. E agora que você já sabe quando vale a pena manter, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que é o movimento Red Pill e por que esse movimento pode ser muito perigoso. Porque às vezes o problema não é o amor, e sim um sistema que ensina homens a serem frios, tóxicos, emocionalmente preguiçosos. Então não perca, minha deusa, não perca o próximo episódio aqui do Deusa Mãe. Estaremos lá com uma pílula azul numa mão, uma pílula vermelha na outra e tentando abrir teus olhos para que você enxergue como as coisas são. Beijos para vocês, até o próximo.